impressionismo é um dos movimentos artísticos mais populares da história da arte. Ele surgiu em Paris entre as décadas de 1860 e 1870. As telas impressionistas costumam ser destaques em museus mundo afora. A retrospectiva dedicadas ao movimento frequentemente recebem públicos recorde, apresentam filas intermináveis. Nomes como Monet, Renoir, Degas, entre outros, são amplamente conhecidos do público. Suas telas de pinceladas livres e cores vibrantes celebram a beleza fugaz de momentos banais da vida cotidiana. É bastante irônico imaginar que há quase 150 anos, quando um grupo de artistas promoveu a primeira exposição impressionista, ela foi um retumbante fracasso de crítica e de público. Rejeitados a princípio, eles acabaram por se impor com o tempo e desencadearam uma série de mudanças que produziram efervescência na arte moderna e levaram à pluralidade da arte contemporânea. Para entendermos melhor a importância e o impacto do impressionismo, devemos analisar alguns dos parâmetros fundamentais da arte do século XIX. Em meados do século XIX, a arte francesa ela estava dominada pelas normas do academicismo. Os artistas faziam esboços, anotações, estudos preparatórios que podiam ou não incluir desenhos em locações ao ar livre, mas as pinturas propriamente ditas eram produzidas no ateliê sobre normas rígidas de composição, volumetria, iluminação, ditadas pela Academia de Belas Artes. As academias pregavam a imitação dos modelos clássicos antigos, sobretudo os gregos, romanos e renascentistas. Um ótimo exemplo de pintura acadêmica produzida quando os impressionistas estavam começando é Politiverso, que significa polegares virados, de Jean-Léon Gérôme. Pintado com um realismo cru quase fotográfico, o quadro mostra uma arena romana antiga, no momento em que um gladiador vencedor aguarda a reação da plateia e do imperador para desferir o golpe final em seu oponente vencido. A detalhada reconstrução do cenário e da roupa do gladiador baseou-se em estudos arqueológicos. São inegáveis aqui o desenho primoroso, a composição precisa e o belo domínio da luz e das cores. O quadro é um triunfo da técnica acadêmica e é utilizado até hoje para ilustrar livros de história antiga. Por outro lado, é notório o seu artificialismo teatral, afetado e, por que não dizer, frio. E o tema violento e muito antigo não reflete nem a vida e nem os valores da vida civilizada da burguesia europeia daquele momento. Quanto mais nobre fosse o tema de uma obra acadêmica, mais ela era admirada e desejada. Os temas mais valorizados e grandiosos eram de origem literária, como os temas históricos, mitológicos ou religiosos. Frequentemente, esses temas ocupavam as telas de grandes dimensões e exibiam as ambições artísticas do autor. Já temas puramente contemplativos, como paisagens, naturezas mortas ou retratos, eram considerados menos nobres, mais modestos. A consagração internacional de um artista passava necessariamente por ele ter algum trabalho aceito no prestigioso Salão de Paris, criado em 1667 pela Associação de Belas Artes de Paris. O salão ainda é promovido anualmente. Entre os anos de 1748 e 1890, o salão foi a mais importante mostra mundial de arte, e o seu prestígio era absoluto. Foi exatamente essa rigidez acadêmica que o grupo dos pintores impressionistas combateu e contrapôs com suas obras.
Quais foram os antecedentes do impressionismo? Nós vamos comentar aqui a pintura ao ar livre, a invenção da fotografia e a invenção dos tubos de tinta. Aqui nós temos um quadro do artista Jean-Baptiste Camille Corot. Corot era um artista que tinha uma produção clássica para a época. Aqui a gente está em 1838, alguns anos ainda antes do impressionismo, e a gente observa numa tela como essa, uma tela acadêmica produzida de acordo com os parâmetros da academia, o gosto pelo detalhe. Por exemplo, vejam como que ele trata cada mancha dessa pele de onça amarrada à cintura de uma mulher, ou como que ele pinta cada folha das árvores. O trabalho de Corot, a obra dele, evoluiu com o tempo e ele simplificou um pouco o seu trabalho. Mas era assim nesse momento em que ele pintava uma tela. Para o artista pintar uma tela, ele faz alguns estudos, e alguns estudos ao ar livre. Como, por exemplo, aqui. Essa cena de Roma, vista do Monte Pintio, pintado antes do quadro anterior, ele é um estudo. Ele não está pintado em tela, ele está pintado em um pedaço de papelão, e o artista ia para campo com sua caixa de tinta, sua caixa de cores, seus pedaços de papelão ou pequenas telas, e fazia vários estudos rápidos em aquarela ou mesmo em tinta óleo, como é o caso de Corot, e esses pedaços de papel, essas referências eram utilizadas quando ele tivesse que pintar uma obra, porque é dali que ele ia tirar informações como qual é a forma das nuvens, como que o sol bate sobre os edifícios, como que os volumes se formam numa composição. Aqui a gente tem uma cena de Roma, mas quase sem detalhes. A gente tem a Basílica de São Pedro, visto aqui à esquerda na composição, mas a cidade em si praticamente não aparece. Ela parece, inclusive, que é uma cena no meio do deserto. Aqui em detalhe a gente observa como que a cidade foi reduzida a pequenas anotações rápidas, as janelas dos edifícios secundários foram eliminadas e como que as árvores são simplesmente manchas de verde, completamente diferente do quadro pronto que a gente viu anteriormente. Esse tipo de cartela de anotações os artistas utilizavam porque na época, ele não tinha outra maneira de ter as referências. Não existia ainda fotografia, muito menos revistas, livros ou internet com essas imagens para ele usar como referência. Então, o artista tinha que fabricar as próprias referências de cores e formas para ele utilizar quando fosse no ateliê fazer a pintura definitiva. Esses conjuntos de cartões eram chamados de impressões. Impressões no sentido de que o artista parava diante da realidade e botava nessas pequenas telas a impressão que ele tinha, a visão que ele tinha naquele momento. Um outro elemento importante que também causou transformações na arte no século XIX, que marca um pouco essa estrutura, é a invenção da fotografia em fins da primeira metade do século XIX. A fotografia ela é a concretização de uma série de pequenas inovações que vinham desde tempos antigos. O funcionamento do que a gente chama de câmera obscura, que a gente já viu aqui quando falou da arte do Barroco, ela era descrita desde os antigos, desde a antiguidade. O desenvolvimento da ótica, que permitiu a colocação de lentes para melhorar a qualidade da imagem projetada lá dentro, ela também vem desde muito tempo. E na Idade Média, principalmente, a gente teve o desenvolvimento da indústria química e a descoberta, por exemplo, dos efeitos que a gente chama de fotossensíveis, materiais que mudam de acordo com a incidência da luz. A junção desses três elementos possibilitou a criação da máquina fotográfica nesse período,
E logo, logo ela se tornou uma espécie de coqueluche, se espalhando pelo mundo. A fotografia, ela criou uma inovação no universo visual da cultura e da arte. Porque a imagem, que já era produzida pelos artistas desde a antiguidade, ela passou a ser produzida por um aparelho técnico, atingindo um grau de realismo e de detalhismo que a arte, por mais que ela tivesse a paciência dos artistas e o talento dos artistas, ela nunca atingiria, porque ela tem ainda um outro componente além desse realismo. É uma espécie de toque mágico. Por mais que um artista possa fazer um desenho super detalhado, super realista, ele pode ser real ou pode ser uma invenção. A fotografia, salvo, obviamente, as questões da trucagem e da montagem, ela é feita pela própria luz. Ela tem uma mágica nesse realismo de ser a captura do próprio objeto, da própria imagem, que a pintura nunca teria. E isso colocou a pintura numa espécie de beco sem saída. Numa primeira instância, a fotografia ajudou o realismo das obras. O primeiro movimento artístico importante depois do surgimento da fotografia foi justamente o realismo. E a gente já viu em alguns dos trabalhos essa obsessão pelo real. Ela está em sintonia com o surgimento da fotografia e sua capacidade de capturar o real. Mas a médio prazo e a longo prazo, a fotografia ela colocou a pintura numa espécie de beco sem saída. Por quê? Por mais que os artistas tentassem imitar a realidade utilizando a própria fotografia com referência, a fotografia ainda continuaria tendo essa mágica de ser o real que nenhuma pintura teria. O primeiro movimento a meter o pé no freio, parar de correr atrás da fotografia como uma espécie de cachorro correndo atrás do próprio rabo, e aí na direção contrária, foi justamente o impressionismo. Até o realismo, desde o Renascimento, vale a ideia de pintura como janela, como se a pintura fosse uma janela através da qual eu vejo a realidade. Então, eu não olho para a tela, eu olho através da tela. Os impressionistas foram os primeiros a dizer, não, espera aí, a pintura ela é tinta sobre uma superfície. E o que vai caracterizar ela e diferenciar ela da fotografia é justamente fazer o que a fotografia não pode fazer, que é exatamente tratar da materialidade da própria pintura. Um outro elemento que também é mais ou menos desse período, a gente está aqui em 1841, e que teve uma importância para muitos artistas, foi o início da produção de tinta a óleo vendida em tubos. Até essa época, os artistas compravam os ingredientes e fabricavam a própria tinta. A partir do momento em que eles começam a encontrar a tinta pronta em tubos, isso facilitou a vida dos artistas que pintavam ao ar livre. A própria escola de Barbizon, que a gente já viu na aula passada, é mais ou menos desse período e se valeu disso. Então eu posso pegar os meus tubinhos de tinta já pronta, colocar numa caixinha, pegar meu ateliê, meu cavalete, minhas telas ou minhas cartelas, ir para o campo e pintar com mais facilidade, porque eu já estou levando a tinta pronta. E também com cores que eu posso comprar e encontrar elas preparadas sempre da mesma forma. O impressionismo não foi o primeiro e nem foi o único movimento artístico a insurgir contra o academicismo das artes e nem a experimentar as técnicas que o marcaram. O romantismo, na virada do século XVIII para o XIX, e o realismo, em meados do século XIX, já haviam se rebelado contra o ensino acadêmico e o Salão de Paris. As telas de William Turner, os estudos de Camille Corot, que a gente acabou de ver, apresentavam pinceladas livres e clara predileção pelos efeitos de luz. O grupo francês, chamado Escola de Barbizon,
já tinha trocado os ateliês pela pintura ao ar livre, mas foi ao juntar todos esses elementos e mais um pouco que os impressionistas deram um golpe crucial na tradição acadêmica. Esse quadro é o Baile no Moulin de la Galette, de Pierre-Auguste Renoir. Observem as poses casuais das pessoas, como se elas estivessem sido fotografadas despercebidamente. A luz, meio de tarde, filtrada pelas árvores, salpica pontos de luz na multidão e se contrapõe às sombras levemente azuladas. Tons suaves de amarelo, azul, rosa, preto e branco dançam despreocupadamente pela superfície da tela. Os contornos imprecisos das figuras e a maneira abrupta como as bordas cortam os personagens criam uma sensação de continuidade infinita, como se nós também estivéssemos ali, nos divertindo com os amigos em um bar no bairro parisiense de Montmartre. Renoir abandonou a Escola de Belas Artes de Paris para treinar pintura ao ar livre. Teve alguns trabalhos aceitos no Salão de Paris. O sucesso, entretanto, chegou devagar. Ele é um dos pintores impressionistas mais populares. No fim da vida, ele também experimentou a escultura. Mas vamos à história propriamente dita. Durante a segunda metade dos anos de 1860, vários artistas começaram a experimentar novas possibilidades que expandissem os horizontes da pintura. Com o tempo, foram convergindo para algumas características em comum, como a preferência pela pintura ao ar livre, herdada da escola de Barbizon, por exemplo, e, consequentemente, a valorização da luz natural. Eles utilizavam sombras luminosas e coloridas, bem distante, por exemplo, do caravagismo. Eles faziam os contrastes de luz e sombra pela justaposição de cores complementares. Se a luz ela é levemente amarelada, a sombra vai ser azulada. E eles também registravam as mutações de cor causadas pela variação da luz incidente, quer dizer, se a luz que bate sobre um objeto é amarela, ela vai amarelar o objeto. Se a luz que bate sobre o objeto é azul, ela vai azular o objeto. Então eles trabalhavam não com a cor própria do objeto, mas a cor resultante da mistura da cor daquele objeto com a luz que incidia. Eles trabalhavam com cores puras diretamente sobre a tela. O que significa cores puras aqui? Não é cores primárias, são as cores que eles encontravam nos próprios tubos de tinta que eles já podiam comprar nessa época. Então, eles não faziam muitas misturas na paleta para conseguir cores diferentes. Eles misturavam e aplicavam as cores diretamente na tela. Eles trabalhavam com pinceladas mais soltas para poder captar o movimento e, geralmente, as figuras não tinham contornos muito nítidos. O Salão de Paris, ele seguia sendo anualmente o mais prestigioso do mundo e com um poder que até que esse grupo de pintores decidiu não se submeter mais a ele, não submeter mais obras ao concurso. Eles preferiram, então, romper abertamente com as regras acadêmicas e criar uma sociedade, um grupo próprio de artistas, chamado Sociedade Anônima e Cooperativa de Artistas e Pintores, Escultores e Gravadores. Eles passaram, então, a promover o seu próprio salão independente, a sua própria exposição. No dia 15 de abril de 1874, o grupo abria a primeira exposição, e coincidentemente ou não, no estúdio de um fotógrafo muito famoso na época chamado Nadar, Félix Nadar.
Entre os membros da cooperativa e convidados, 30 artistas participaram desse primeiro salão, dessa primeira exposição, com um total de 165 obras. A primeira exposição da Sociedade de Artistas teve uma repercussão crítica bem diversificada, sendo que Monet e Cézanne foram os mais atacados, vilipendiados pela imprensa. Em um artigo bastante satírico, um humorista chamado Louis Leroy disse que aqueles trabalhos expostos não eram obras prontas, mas apenas rascunhos, e aproveitando o título dessa tela de Monet, chamada Impressão Sol Nascente, botou como título do artigo, abre aspas, a exposição dos impressionistas, fecha aspas. Foi a primeira vez que a palavra foi utilizada para se referir a eles. O apelido acabou tornando-se definitivo. A pequena tela de Manet, ela é efetivamente uma anotação rápida que ele produziu, captando os tons e a atmosfera de uma manhã enevoada de outono na cidade portuária de Le Havre, na Normandia. Isso é realmente bem próximo daqueles rascunhos que os artistas faziam para preparar as suas obras, que chamavam impressões. Então, ele mesmo chama o trabalho de impressão. Ele mesmo dá o trabalho o nome de como se fosse rascunho. Então, o nome impressionista acaba sendo bastante pertinente. Ao todo, o grupo de impressionistas promoveu 8 exposições entre 1874 e 1886. Nesse meio tempo, o prestígio do Salão de Paris foi diminuindo, enquanto o dos impressionistas foi aumentando. Alguns artistas, como Renoir e Monet, viveram bastante para desfrutar de reconhecimento crítico e ótimas vendas ainda em vida. A influência do grupo se espalhou internacionalmente. Eles tiveram seguidores espalhados pela Europa, América, Austrália, Egito, Rússia, Japão e muitos outros lugares. No Brasil, os pintores como Eliseu Visconti e Georgina de Albuquerque utilizaram intensamente as técnicas impressionistas. Monet foi um dos artistas que mais intensamente incorporou as propostas do grupo, sendo também o mais famoso e reconhecido deles. Na década de 1860, ele teve telas expostas no Salão de Paris. Suas obsessões temáticas geraram séries investigativas, assim, de uma beleza plástica deslumbrante, como, por exemplo, a série da Catedral de Rouen, a do Monte de Feno, a das Ninféias e a da estação de trem Saint-Lazare, que a gente até já viu na aula passada. Para poder registrar a maneira como a luz variava durante o dia e alterava a cor e a textura dos objetos, Monet alugou um quarto em frente à Catedral de Rouen, na Normandia, e produziu mais de 30 telas no intervalo de 2 anos. Na primeira aqui nós temos a catedral ao pôr do sol, na segunda de manhã cedo e na terceira durante tempo nublado. Todas essas cenas foram pintadas de frente da catedral e foram tentando capturar exatamente como que a mesma catedral muda completamente de acordo com a iluminação. Como a gente já falou, como que a luz incidente altera a luz resultante aqui nesse processo. É como se as próprias pedras se transmutassem em outros elementos, se incendiassem, se dissolvessem no ar. Bom, uma curiosidade sobre Monet na cultura pop. Tem uma cena no filme As Patricinhas de Beverly Hills, onde duas jovens estão conversando sobre uma terceira. E aí elas dizem o seguinte, a Tai, uma delas, fala, "Você acha que ela é bonita?" E a Cher, a outra, responde, "Não,
ela é totalmente Monet. E aí outra pergunta, o que é um Monet? Ela diz, é como a pintura, sabe? De longe é bacana, mas de perto é um borrão. Edgar Degas, ele iniciou a trajetória dele durante o realismo ainda e acabou depois aderindo ao impressionismo. Mas ele desenvolveu um trabalho extremamente pessoal e rico de personalidade que explorou os parâmetros do grupo. As suas principais obsessões temáticas são as bailarinas, banhistas e corridas de cavalo. A sua composição era, ao mesmo tempo, extremamente elaborada e surpreendentemente ousada, com uma clara influência da fotografia instantânea e dos seus cortes arbitrários. Como aqui nessa orquestra da ópera, onde Degas tem a ousadia de cortar a cabeça das bailarinas, centrar a composição nos músicos, destacar o encosto de uma cadeira comum, ordinária, e embasar a cena com uma simples muretinha que conduz em zigue-zague nosso olhar de volta ao topo. Essa tela apresenta uma espécie de síntese da sua trajetória, com uma abordagem mais realista do grupo dos músicos, reservando pinceladas e cores de um impressionismo fugidio das bailarinas, como se fossem duas telas diferentes, presas uma na outra pelo braço distorcido de um contrabaixo. Camille Pissarro foi o único artista a participar de todas as 8 exposições do grupo, e também foi um dos primeiros a aplicar as cores diretamente na tela sem misturá-las na paleta. Ele vendeu poucas telas em vida, mas a sua obra acabou por se impor historicamente. Ele foi professor de Gauguin, um dos expoentes do pós-impressionismo. No contato com essa nova geração, ele experimentou também o pontilhismo. Pissarro era essencialmente um paisagista. Suas vistas panorâmicas da efervescente Paris urbana demonstram uma grande segurança e domínio técnico, como podemos ver nesse Boulevard Montmartre. As pinceladas difusas, como as que ele pinta as pessoas e as carruagens sobre a rua, impedem que a gente acabe prestando atenção demais nelas e desviando a atenção do cenário dos prédios, que é o mais importante na composição. E ele impõe, assim, uma grande elegância e equilíbrio ao conjunto todo. Também tivemos mulheres no grupo dos impressionistas. Berthe Morisot, uma delas, pintava bem rápido, mas ela se preparava bastante antes de passar a tela, realizando muitos estudos e desenhos até se sentir bastante familiarizada com seu tema. Seu tratamento era delicado e elegante, com foco em cenas íntimas e frequentemente focada em figuras femininas. Ela representava um grande domínio da cor e até mesmo preferia trabalhar com uma paleta bem reduzida de tons. Alguns dos críticos da época já consideravam ela uma das melhores do grupo. Berthe era casada com um irmão de Manet, um pintor, e esse quadro, Berço, é um ótimo exemplo do seu trabalho. As grandes áreas brancas do véu do berço e da cortina, elas criam uma espécie de moldura harmoniosa para a mãe com sua roupa de tons escuros. Os tons mais delicados de rosa e azul complementam essa paleta econômica. O véu protege o sono do bebê da nossa intromissão. Observe a maneira delicada e displicente como os dedos da modelo se entrelaçam no véu do berço. De certo modo, o impressionismo é uma derivação radicalizada do realismo. Os artistas, eles pintavam o que viam, seu mundo imediato. E mesmo que as pinceladas fossem extremamente livres,
as formas meio difusas, o espaço tridimensional e ilusório estabelecido pelos renascentistas, ele ainda estava lá, praticamente intacto. Comparado ao turbilhão de ideias propostas que vieram depois, vemos que, no fundo, o impressionismo foi uma espécie de revolução bem comportada, quase conservadora. O grande divisor de águas, que é o impressionismo, é o fato de ser, ao mesmo tempo, o primeiro movimento moderno e o último suspiro do classicismo. Mal o impressionismo começou a ser aceito, a leva seguinte de artistas já empurrou para mais além os limites da arte. Nos últimos séculos, a arte tem sido uma evolução e uma revolução permanentes. O impressionismo questionou vários dos princípios da arte acadêmica, mas deixou intocado um dos mais fortes, o de que o compromisso fundamental da pintura é o de simular, na superfície da tela, o mundo que se apresenta diante dos nossos olhos. Esse tipo de arte, nele nós olhamos para a tela como quem olha para o mundo através de uma janela, como eu já disse. Essa imitação fiel do visível nem sempre foi uma necessidade estética da arte. Ela não está, por exemplo, na arte egípcia, não está nos povos primitivos, não está na Alta Idade Média, por exemplo. O legado do mundo greco-romano, que é a perspectiva, que é a ideia de representar o real, se perdeu por séculos durante a Idade Média, mas foi reintroduzido de novo na arte ocidental no fim desse período, início do Renascimento, tornando-se, então, desde o Renascimento em diante, uma espécie de pilares da pintura ocidental. Até mesmo um modelo matemático, que é a perspectiva, foi inventado para permitir a simulação de um espaço tridimensional na superfície da tela. Outra crítica que a gente pode fazer ao impressionismo é o seu caráter excessivamente contemplativo e sem demonstrar um grande compromisso com os temas, e nem nenhum engajamento social, político ou ideológico. A geração que se seguiu aos impressionistas, ela abandonou a ideia de um estilo comum a todos e começou a levar a buscas mais pessoais, mais individuais, com estilos mais diferentes um do outro do que os impressionistas, que formavam um grupo mais coeso. Esses artistas novos que vieram depois não formaram propriamente um grupo. Então, quando a gente chama eles de pós-impressionistas, não é propriamente um grupo de artistas, mas quase uma condição de, digamos, meio que franco-atiradores da arte que ultrapassavam já os limites do impressionismo. O ano aqui era 1886. Georges Seurat, ele tinha finalmente concluído uma tarde de domingo na ilha de La Grande Jatte. É um quadro muito elaborado, ele levou muito tempo para pintar. A tela ela tem 3,5 metros de comprimento e ele tomou 2 anos da vida do artista, com mais de 60 desenhos preparatórios. O tema e a paleta de cores ainda são claramente impressionistas, mas a técnica foi uma grande inovação. Ele se inspirou aqui nos estudos científicos de ótica e da percepção humana. Ele substituiu as típicas pinceladas impressionistas por pequenos pontos de cores diferentes colocadas lado a lado na superfície da tela. Uma técnica que foi chamada de pontilhismo ou divisionismo. Ele se inspirou aqui no funcionamento do olho humano, que a gente vê por cada célula do olho
né, da retina, ela captura uma cor específica. Então a gente vê, na verdade, por pequenos pontos. Isso também tem uma semelhança com a própria fotografia contemporânea digital, né, onde ela é feita de quadradinhos de cores. A composição também era meio inusitada, com essas pessoas em pose meio primitivas, esquemáticas, paradas, passando bem distante do naturalismo dos quadros impressionistas. Isso era, sem dúvida, algo novo, diferente do impressionismo. Camille Pissarro, que foi um dos fundadores, como a gente já viu, né, do Salão Impressionista, ele batalhou muito para que essa obra fosse exposta na 8ª edição do Salão, apesar da diferença que ela tinha em relação à técnica dos impressionistas. Ele acabou provocando uma tensão entre os outros participantes. Monet, Sisley, Caillebotte, por exemplo, se recusaram a expor junto com Seurat e se retiraram da mostra. A mostra ainda teve obra de outros pintores pós-impressionistas, como Signac e Gauguin, que também extrapolavam os princípios do impressionismo. A crise ela se tornou intransponível e esse acabou sendo o último do Salão dos Impressionistas. E nasceu ali o que foi posteriormente batizado de pós-impressionismo. A carreira de Cézanne ela começou ainda cedo no realismo. Ele se estruturou com o impressionismo, mas o seu trabalho continuou evoluindo para além dos limites do impressionismo, conduzindo a uma espécie de sistemática desconstrução do espaço tridimensional da perspectiva. Essa tela aqui, Natureza Morta com Maçãs e Laranjas, é um ótimo exemplo desse processo. Sobre uma mesa retangular estão os tecidos grossos, florais, uma toalha de mesa branca, utensílios de louça, maçãs e laranjas. Observem como a fruteira, a jarra, o prato e o pé da mesa estão inclinados em ângulos ligeiramente diferentes uns dos outros. É como se não estivessem sujeitos à mesma lei da gravidade. Corre uma lenda de que Cézanne ele realmente colocava moedas debaixo dos objetos para obter esses efeitos inclinados, como uma espécie de recusa consciente da perspectiva única renascentista. Cézanne também elimina a sensação de profundidade, de espaço por trás dos objetos. A gente não consegue perceber bem qual é a distância entre os utensílios e o tecido por trás deles. Observe também como o chão e o pé da mesa parecem estar no mesmo plano, porque, no fim das contas, isso daqui não é um objeto tridimensional no mundo real. Isso é um punhado de tela na superfície, um punhado de tinta na superfície da tela. E o Cézanne, então, não finge mais que não é esse o caso. Nos seus últimos anos de vida, essa desconstrução se radicalizou, com um quase esfacelamento do objeto, negando completamente a profundidade e reafirmando plasticamente a superfície bidimensional da tela, como nas suas séries do Banhista e, principalmente, na série da Montanha Sainte-Victoire. Aqui ele quase, ou segundo alguns artistas, efetivamente inventa o cubismo. Artista holandês radicado na França, Vincent van Gogh começou a desenhar tarde na vida, aos 27 anos de idade. A carreira dele começou tarde. E ele morreu 10 anos depois, ainda desconhecido, tendo vendido somente um único quadro em toda a sua vida, mesmo tendo pintado mais de 900.
A sua trajetória é a própria síntese romântica do artista visionário e incompreendido. Ironicamente, ele é hoje um dos artistas mais populares e amados de toda a história da arte. Suas principais influências são as pinceladas do também holandês Frans Hals, o pontilhismo de Seurat e as gravuras japonesas. Nessa tela, A Noite Estrelada, a gente vê a vista da janela do seu quarto no asilo de Saint-Rémy-de-Provence, pouco antes do sol nascer. A cidade que a gente vê aqui ao fundo, ela é fictícia, ela não existia no real. A composição ela apresenta duas áreas distintas pintadas com técnicas bem diferentes. Abaixo da linha do horizonte, a gente tem uma paisagem de casinhas pequenas e uma igreja com altas agulhas, aqui, uma alta agulha, na verdade, de sua torre única aqui. Aqui as pinceladas, elas são organizadas e calmas, formando linhas levemente curvas que modelam as montanhas, os arbustos, os telhados. Já acima do horizonte, o céu, aqui noturno, ele se contorce num turbilhão, na forma de redemoinhos de nuvens, que deixam ver um pouco das estrelas e também uma lua minguante meio melancólica aqui. Esse céu azul da tela é salpicado pelo amarelo das estrelas, da lua e das pequenas janelas já iluminadas aqui do chão. À esquerda, no primeiro plano, a gente tem um cipreste que atravessa de baixo a alto a composição, como se fosse uma chama verde ardendo em direção ao firmamento. Da mesma maneira que seus colegas impressionistas e pós-impressionistas, Gauguin teve um trabalho muito singular. Desenvolveu uma pesquisa própria em busca de uma expressão plástica que abandonasse o academicismo pós-renascentista. Para isso, ele buscou inspiração na arte popular, na arte primitiva e na gravura japonesa. Chegando, inclusive, a se mudar para o Tahiti para viver em um ambiente também primitivo. Como um artista já maduro, o seu trabalho apresentava cores vibrantes, formas simplificadas, contornos bem definidos. Seus temas frequentemente envolviam sensualidade, elementos místicos ou detalhes misteriosos. Essa sua tela se chama De Onde Viemos, O que Somos, Para Onde Vamos. Ela é claramente uma tela de fundamentação meio filosófica, né? Ela tem quase 4 metros de altura e acaba sendo uma espécie de síntese do seu trabalho. Filho de um conde francês, Henri de Toulouse-Lautrec foi um artista de produção intensa e marcante. Ele teve alguns acidentes na infância que danificaram suas pernas, que pararam de crescer, e elas permaneceram curtas. Ele rompeu com a família e se instalou em Montmartre, o coração da boemia parisiense. Morreu bem jovem também, com 36 anos de idade, mas deixou uma obra bem grande e que acabou sendo muito influente. Ele valorizava o desenho, ressaltando o traço e aplicando poucas sombras nas suas pinturas. Os seus temas mais comuns eram os frequentadores e os artistas dos cabarés parisienses, bem da vida boêmia mesmo.
ele era muito bom na captura da personalidade dos modelos, e suas telas são às vezes meio melancólicas, mas profundamente humanas. Toulouse-Lautrec revolucionou as artes gráficas com seus pôsteres coloridões de artistas da vida noturna parisiense. Nessa tela aqui, no Moulin Rouge, a gente vê uma cena corriqueira do interior do famoso cabaré, do qual o artista era um frequentador assíduo. Na mesa do centro estão alguns frequentadores entretidos ali entre drinks e conversas. No centro, ao fundo, duas figuras de preto passam. O baixinho aqui é o próprio Toulouse-Lautrec e o altão, seu primo Gabriel. A composição aparentemente casual da cena é uma influência da fotografia. Observa a figura feminina aqui saindo pela borda da tela. O seu rosto branco com sombras azuladas e seu cabelo amarelo levemente esverdeado e a sua expressão meio incomum já meio que antecipam o expressionismo, um movimento que a gente vai estudar mais para frente. Um outro movimento interessante dessa época também é o simbolismo. Ele foi um movimento artístico com raízes assim na literatura, na pintura romântica. Ele era contemporâneo dos pós-impressionistas. Os simbolistas eles tinham uma grande predileção por elementos oníricos, né, ligados ao sonho, metafísicos, seres híbridos, meio humano, meio monstro, universos místicos, religiosidade, mitologia, essas coisas fora do padrão. O que menos interessava para eles era a própria realidade. Esteticamente, o resultado era bem diversificado, compondo desde pinturas assim com uma forte influência acadêmica até trabalhos claramente ligados ao pós-impressionismo ou até mesmo quase abstratos. A influência deles se espalhou por vários países e muitos pintores de outros estilos realizaram algumas obras ou algumas experimentações tipicamente simbolistas. Além de literatura e de artes plásticas, o simbolismo também teve seguidores na música e no teatro. O movimento é uma das influências, uma das origens do surrealismo. Precursor e um dos grandes nomes do simbolismo, o francês Gustave Moreau, ele misturou no seu trabalho o amor pelos mestres do Renascimento, um olhar bem acurado para o exótico e para o pitoresco. Ele era obcecado pelo tema da Salomé. O artista ele representou o tema em 19 pinturas, 6 aquarelas e mais de 150 desenhos. Essa versão aqui, ela mostra um salão palaciano rico e a Salomé dançando seminua diante da cabeça flutuando aqui no centro da composição do São João Batista. A tal aparição do título aqui. E dessa cabeça cai aqui uma espécie de cascata de sangue. O corpo da princesa ele é iluminado pela luz que vem da cabeça, enquanto que o resto da sala permanece quase na escuridão. Do lado direito, nós vemos um guarda que segura uma espada ainda ensanguentada, que cortou a cabeça de São João Batista. E atrás da Salomé, quase sem a gente conseguir perceber aqui, na penumbra estão o rei Herodes e sua esposa Herodíade. O Moreau ele transforma essa trágica cena bíblica numa espécie de experiência mística. Nascido na Suíça, o Arnold Böcklin viveu entre Alemanha
e a Itália. Seu trabalho tem características em comuns com os pré-rafaelitas ingleses, que a gente já viu em outra aula, e ele construiu nas suas telas alegorias meio sombrias, muitas vezes até mórbidas. Ilha dos Mortos, essa tela, é uma das suas obras mais famosas. Esse título não foi dado pelo próprio autor, não, ele foi dado por um marchand, Bockley. E chamava essa tela de Pintura para Sonhar. Entre 1880 e 1886, por 6 anos, ele pintou 5 versões dessa obra, com algumas variações. Ele pintou a primeira por encomenda, as pessoas gostaram, foram solicitando, ele foi pintando outras versões, mudando um ou outro elemento da composição. Essa daqui é a última das versões, a última das 5. A gente tem aqui uma pequena ilha, meio sombria, fechada como uma espécie de fortaleza. E nela a gente vê um jardim com altos ciprestes, cercados por uma muralha rochosa semicircular. E com umas portas meio rústicas de pedra aqui. O cipreste ele era muito comum nos cemitérios italianos, o que já dá um tom meio estranho a essa composição. A luz meio de fim de tarde, início de noite aqui, ela dá um tom amarelado à ilha, né, como uma luz assim meio do sol se pondo, e que contrasta com aquelas nuvens bem carregadas ali atrás. Na frente aqui da murada do jardim, a gente vê um portal, que é provavelmente a única entrada para o pequeno barco chegar na ilha, e que chega com um remador, uma figura misteriosa e algo que parece ser um caixão coberto por um lençol branco e guirlandas de flores. O aspecto meio de sonho e misterioso dos quadros de Bockley influenciou os surrealistas e muitos outros artistas. Odilon Redon, ele era admirador de Goya e de Delacroix. Ele era francês e ele enche suas telas, povoa suas telas meio oníricas de figuras fantásticas, como fadas, monstros, espíritos. As suas imagens, elas são mais vagas e oníricas do que propriamente narrativas, não tem quase uma história acontecendo. O próprio artista comparava as suas composições à música, como se elas nos conduzissem assim a um lugar indeterminado. Essa tela aqui, o Ciclope, de 1914, ela narra um episódio da vida do Ciclope Polifermo, um gigante de um olho só que aprisionou e amaldiçoou Ulisses, da história lá da Odisseia, né? Ulisses e seus marinheiros. Muito antes da história, o Polifermo ele teve uma paixão não correspondida por uma nereida chamada Galateia. Aqui ele está escondido atrás de uma montanha e observa, meio incógnito aqui, a sua amada deitada nua num rochedo. Esse grande olho aqui no centro da cabeça do gigante parece mais tipo melancólico e introspectivo do que propriamente observador. A metade superior da obra, da linha do horizonte para cima aqui, com esse ciclope contra o céu, ela é claramente figurativa, enquanto que o cenário da parte inferior, que envolve a Nereida, ele tem pinceladas soltas, quase abstratas aqui, marcando claramente que eles vivem em 2 mundos incompatíveis. Com a vinda da família real, se inicia no Brasil o ensino da arte acadêmica.
não só com a criação da Academia Real de Belas Artes, a atual EBA, a Escola de Belas Artes da UFRJ, mas também com a instituição de um Salão Nacional de Artes Plásticas. Os vencedores desse salão, eles ganhavam do imperador Dom Pedro II uma bolsa para complementar os seus estudos na Europa. Isso acabou impulsionando e aprimorando a arte nacional, conseguindo até com que alguns desses artistas tivessem uma projeção internacional. O primeiro artista brasileiro a ser aceito na França, no prestigioso Salão de Paris, foi Victor Meirelles, em 1861, com o seu quadro Primeira Missa no Brasil, que hoje está aqui no Rio, no Museu Nacional de Belas Artes. Victor Meirelles iniciou os seus estudos aqui no Brasil, na Academia, na época, Imperial de Belas Artes, e ainda quando ele estava na escola, ele ganhou essa bolsa de estudos para complementar a formação na Europa. Ele estudou em Roma, Florença e Paris, onde ele pintou essa Primeira Missa no Brasil. O grande sucesso da obra consagrou sua carreira e valeu a ele um convite para ser professor na academia, aqui no Brasil, na Academia Imperial de Belas Artes. Aqui a gente está nos acadêmicos no Brasil, mas logo chegam, ou na verdade bem mais tarde, alguns pintores brasileiros também fazendo impressionismo. Enquanto em Paris artistas mais ousados já estavam rompendo assim com as tradições e abalando as estruturas da cena cultural, os brasileiros que eram enviados para estudar lá na Europa, eles ainda iam buscar o aprimoramento acadêmico. Esse descompasso, digamos assim, com eles a gente tem um atraso na chegada aqui dos procedimentos e dos estilos mais inovadores. Foi só lá pelo início do século XX, por exemplo, que artistas como Eliseu Visconti se deixaram influenciar pelo impressionismo. E nesse momento, aliás, o impressionismo já tinha sido até ultrapassado pelos pós-impressionistas, até mesmo pelos modernos. Essa obra aqui, uma cena bem comportadinha do Jardim do Luxemburgo, na capital francesa, ela foi pintada apenas 2 anos antes de Picasso inventar o cubismo com suas Demoiselles de Avignon. É um descompasso muito grande entre essa obra impressionista e o cubismo de Picasso. Visconti ele foi um dos artistas mais requisitados aqui no Brasil no seu tempo e trabalhou em muitas obras em edifícios públicos. Dentre os seus trabalhos mais conhecidos estão, por exemplo, a pintura do teto do Teatro Municipal, tanto na sala de espetáculo quanto no foyer. Georgina de Albuquerque, ela não foi a primeira mulher brasileira artista, mas ela foi pioneira em vários sentidos. Ela foi a mais importante representante do impressionismo no Brasil. Ela foi a primeira mulher a realizar telas de prestígio como tema histórico, um privilégio que era reservado só a poucos homens naquela época. E ela foi também a primeira mulher brasileira a participar de um júri de pintura e também a primeira a ser diretora da Escola Nacional de Belas Artes. Esse seu chá da tarde em Niterói, com vista para o Rio de Janeiro, mostra o seu domínio da luz e das cores, numa cena intimista, e ela une aqui a pintura de gênero, ou seja, pessoas comuns fazendo coisas comuns, com a paisagem. Nossos grandes artistas da geração aqui da Georgina, eles não deixavam de ser, no fundo, artistas bem comportados. A geração seguinte, no entanto, foi a dos modernos, que chacoalharam tudo.
mas isso é assunto para a próxima aula.